Bom dia, boa tarde, boa noite, rapaziada, independente do horário que você está vendo aí na sua casa. Hoje o segundo episódio do Entre Quatro Linhas no YouTube, o sétimo no Spotify. De novo com meus dois parceiros, Pedro Shoa. Fala, rapaziada, quem tá na voz aqui é o Pedro Shoa. Vamos nessa. Alô público, meu nome é Luca Valor. Estamos aqui mais uma vez no YouTube e no Spotify. Então vamos para mais uma aí. E hoje, rapaziada, a gente tem dois assuntos super interessantes, que é muito comentado, muito falado na roda de amigos, que é a janela de transferência que está para abrir agora, o mercado europeu está bombando, e sobre uma polêmica que surgiu recentemente sobre o jornalismo parcial ou imparcial. E aí, o que será? Parcial ou imparcial? Surgiu essa polêmica principalmente por conta do jogo do Flamengo, né? Que foi transmitido, Flamengo e Boa Vista, foi transmitido pela Flá TV. E assim, o narrador, os comentaristas eram todos flamenguistas que, enfim... Inclusive tinha o goleiro do Flamengo, o Raul Plasma, campeão mundial em 81. Pô, eu sinceramente, vendo esses jogos, cara, do Flamengo pela Flá TV, eu acho um saco, cara. Eu já comentei com vocês, com o nosso cameraman ali que tá presente. Cara, é um saco, porque pelo menos quando não tem a imagem do jogo, é simplesmente muito irritante, porque você vai vendo o jogo e você está achando que o time está sempre no ataque, que o Flamengo está jogando uma bola que digna de jogar com o Barcelona. É muito rádio, né? Pega muito do rádio. Pega muito do rádio e é muito estressante assim, cara. Eu realmente não gosto da narração da Flá TV, na minha humilde opinião, e sinceramente eu acho que é o cúmulo, o ápice do jornalismo parcial também. Não é o exemplo que a gente tem na maioria dos canais também. Porque nas grandes mídias, assim, você criticar diretamente a transmissão da Flá TV, falando que não tem nenhuma imparcialidade na Flá TV, é meio assim controverso, porque na grande mídia a gente tem comentaristas, assim, jornalistas consagrados que assumem os seus times e que, assim, embora assim, tendo na maioria das vezes um comentário imparcial, às vezes é inevitável que tende para um lado mais emocional do seu time de coração, de infância. A gente tem como exemplo PVC, que é palmeirense declarado, Mauro César Pereira. Então, assim, é meio esdrúxulo criticar diretamente a Flá TV. Eu também não gosto da transmissão da Flá TV, mas não sei. É que eu acho que a maior diferença é que é a TV de um clube. Por exemplo, eu acho que se o comentarista da Flá TV, por exemplo, criticasse o Gabigol e falasse, pô, tá perdendo gol pra caramba, eu acho que ele ia tomar uma bronca, uma dura. Eu acho que também para dar uma garantida no desemprego, ele tem que puxar um pouco o saco. É diferente do, por exemplo, o Mauro Betti, que é palmeirense, mas trabalha de esporte interativo. Aí tem que dar a opinião dele no geral, sobre o Palmeiras estar mal também. Eu acho que essa é a grande diferença da Flá TV. Eu acho que isso que é o que os torcedores do Flamengo mais perdem. Cara, é porque eu gosto de um programa, vou até puxar a sardinha, do Fox Sports Rádio. Lá, cara, tem a maioria dos comentaristas que estão lá, o Benja, o Mano, eles assumem o seu time. Aí tem o Flavinho, que é da Portuguesa. Cara, tipo, o Benja, você vendo o programa, nem tanto assim você consegue perceber o time dele, mas eles falam sempre assim. Mas o Mano, pelo nome também, já puxa um pouquinho. É nítido. É nítido que ele é corintiano e os comentários dele não deixam isso escapar. Cara, eu acho que para quem gosta de um jornalismo mais descontraído, um pouco menos informativo e mais opinativo, eu acho que o jornalismo parcial não faz muita diferença. E nem causa muito trabalho também, não causa muito estresse, porque você vai vendo aquilo e vai achando engraçado, de certa forma divertido. Mas para quem gosta de um jornalismo mais sério, mais informativo, isso realmente é chato, porque realmente vai... Não, e você falou do caso da Fox Sports, né? Mas também tem muito assim da diferença dessas grandes mídias, porque a Fox Sports tem um lado muito mais puxado pro popular, assim, pra resenha, como a gente tá aqui. E tem outras, que Sport TV e ESPN, que são mais centradas assim pro técnico, né? Analisar o jogo, com comentários menos explosivos. O que eu acho que é o problema, por exemplo, numa transmissão de jogo de futebol, eu espero pelo menos que o comentarista analise a partida e, ele me ajude a entender o jogo que eu tô vendo, independente do time. E o problema, que voltando a falar da Flá TV, é que são os comentaristas pró-Flamengo. Nunca vai ser
uma coisa, analisar o jogo inteiro, vai analisar o jogo pró-Flamengo do lado positivo do Flamengo. Acho que pelo que o show comentou do programa da Fox Sports Rádio, é mais um programa descontraído, que eu também sou muito fã dos caras. Salve, Benja. Se você estiver vendo esse vídeo, comenta aqui embaixo. Assim como o Henrique no episódio anterior, o Benja com certeza está assistindo esse vídeo. E vão para assistir para transferência ou... Acho que tem mais um pouco o que falar. A gente, pelo menos eu dei a ideia de trazer esse tema de jornalismo parcial, né? A parcialidade do jornalismo, por conta do tweet do André Rizek, que até foi o primeiro, ficou entre os primeiros nos Trend Topics do Twitter, que ele meio que criticou assim essa parcialidade, atacando um pouquinho o Flamengo, mas porque uma coisa é a gente estar aqui criticando, mas o André Rizek é um jornalista que, assim... Conceituado, né? Conceituado, e ele meio que estaria do lado da imparcialidade do jornalismo. Pouca polêmica aí, né? Pouca polêmica. Mas é um... Não, tá certo. Polêmico centrado, equilibrado, né? Exatamente. Ele puxa questões, mas como é que se fala? Tipo, ele realmente fala o que tem que ser falado. Tipo, ao mesmo tempo que ele evita polêmicas durante o programa, ele puxa, de certa forma, alguns assuntos que tem que ser abordados e a gente acaba passando batido. O Seleção Sport TV tem esse negócio, né, de meio que trazer assim, debates, né? Assim, constrói a narrativa por meio de uma pergunta primeiro, constrói o programa deles por meio de uma pergunta, assim. E aí dali que vai... O André Rizek é bom para fazer essas perguntas e ao mesmo tempo que não tá tendo polêmica, ele tá puxando um pouquinho para render o debate, né? Uma coisa que eu noto muito nessa parada nessa questão do jornalismo parcial, que a gente comentou aqui nos bastidores, é que muitas vezes quando você vai analisar os programas esportivos, eles passam 80%, 90% do programa inteiro falando exatamente sobre os programas dos times do Rio de Janeiro e de São Paulo. Na maioria das vezes eles dão uma pincelada no Sul, no Nordeste, e cara, isso mostra que o futebol, por mais que os times grandes sejam localizados em São Paulo, no Rio de Janeiro, mostra que a maioria dos programas não são democráticos e não abordam as questões dos times como um todo. Abordam mais os times grandes, né, de maiores torcidas. Eu acabo nem julgando isso, porque é o que dá mais audiência no final. Tem o cash, né? O cash por trás, né? Exato. Não tem como, é inevitável assim as pessoas atraírem mais atenção para esses clubes desse nicho assim, São Paulo, Rio de Janeiro. Cara, eu acho que até no próprio Rio e São Paulo tem até uns favoritos da mídia que são que dão mais audiência. Eu vi até o Sormani uma vez no Fox Sports Rádio falando que ele fala um pouco do Santos porque dá menos audiência que o Corinthians, e é inevitável, pô. Você quer reter a sua audiência no programa, você vai falar do que dá audiência. Apesar da campanha do Santos, por exemplo, no Brasileirão do ano passado, ter sido uma colocação acima do Corinthians, né? Exatamente. Eles não deixam de falar do Corinthians mesmo estando em uma má fase porque eles sabem que vai dar mais audiência do que isso falar do Santos, né? Com certeza. Em relação a esses times, tem uma independência de momento, porque se o Corinthians estiver mal, a gente vai falar muito dele se ele estiver mal. E se ele estiver muito bem, a gente vai falar dele porque está muito bem. E se tiver mais ou menos, a gente fala, poderia estar além. Então não tem esse negócio de vai depender do momento, a gente vai falar mais ou não. É lógico, depende um pouco, mas esses times grandes assim não tem muita... Por exemplo, o Flamengo no passado, com assim, esse futebol fenomenal que o Flamengo tá fazendo, as pessoas começaram a falar mais do Flamengo. Mas assim, falaram do Flamengo independente do momento. Quando o Flamengo estava ferrado com o Nixon como camisa 10 e agora com essa seleção fantástica, entendeu? Com certeza. Então, independente do momento, é inevitável que tenha um favorecimento para esses times, assim, Corinthians, Flamengo, esses times assim, esses específicos. Times da mídia. Sim, no ano passado teve um exemplo muito claro, assim, porque o Atlético Paranaense, que foi campeão da Copa do Brasil, fez uma campanha razoável na Libertadores e
não foi muito falado na mídia. Ele sempre era... Quando ele foi mais falado na mídia foi quando o técnico deles foi cogitado pro Corinthians. Foi pro Corinthians. Exatamente. Então, isso deixa bem evidente assim que realmente essa questão do momento, ela pesa muito mais para os times pequenos do que para os times grandes. Quando os times pequenos têm um momento melhor, eles acabam sendo falados mais na mídia. E mesmo assim, não tem o espaço que, por exemplo, um Corinthians no meio da tabela do Brasileirão vai ter. Exatamente. E é bizarro pensar no caso recente, né? Do Atlético Paranaense O Atlético Paranaense ano passado teve uma campanha brilhante, assim. Eu acho que o Atlético Paranaense é um dos 5 maiores clubes do Brasil hoje em relevância de futebol e de estrutura, com certeza. Assim, na parte técnica, o CT do Atlético Paranaense. E foi algo trabalhado há muito tempo que eles estão colhendo os frutos agora. Essa crítica, assim, de que tem os clubes favoritos da grande mídia, vai muito por parte da torcida, né? O Flamengo sempre teve a questão da Mamãe Globo, que a gente até citou no episódio passado, e é muito por parte das torcidas opostas, né? Esse posicionamento, esse jornalismo. E eu acho que só alfineta, assim. Mas vocês acham que tem alguma coisa a ver além do poder econômico, assim? Tipo, uma interferência no campo, uma interferência... Tô colocando a polêmica aqui na mesa. Tô vendo se... Cara, eu acho que essa questão assim da corrupção da arbitragem, ela acaba sendo, pelo menos ao meu ver, ela acaba sempre sendo a favor assim do time da casa. Geralmente, tipo, quando um time grande tá jogando contra o pequeno e ele tem uma polêmica na arbitragem, o árbitro sempre tende a ser do time da casa, do time grande. Quando são contra dois grandes, eu acho que acaba pesando isso É porque eu lembro de um lance, acho que foi na final do Carioca, que foi o gol do Márcio Araújo, que estava impedido. Sim, sim. E, cara, foi um lance difícil, mas, por exemplo, eu acredito que se o Vasco tivesse feito aquele gol, talvez ele teria sido anulado, sabe? Eu acho que realmente pesa, assim, o cara... Como eu já te falei no último episódio, peida na farofa, mano. Imagina, ver um estádio lotado com 60, 70 mil pessoas, gritando, xingando você o jogo inteiro. E pode ter certeza que 80% vai ser torcedor do Flamengo. E, cara, imagina ter um lance desses, você vai anular? Você vai anular o gol? Pô, o gol que vai dar o título pros caras no final do jogo? Não vai, cara. Eu acho que tem esse favorecimento pro time da casa, mas no final das contas esse favorecimento tem uma intensidade maior quando se trata de Corinthians, Flamengo, até do Palmeiras, cara. Eu acho que ano passado o Palmeiras também teve vários benefícios na arbitragem, assim. E também tem uma torcida grande. Tem uma torcida grande também, mas eu acho que ele acaba tendendo para os times de maiores torcidas, com certeza. Eu não acredito que o árbitro chega mal intencionado antes do jogo, como muita gente fala. Eu acho que foi o que o Show falou, por exemplo, se entrar no Maracanã com 70 mil pessoas, eu acho que tem muito árbitro brasileiro que acaba não tendo psicológico e acaba tomando decisões... Aquela tremida, né? Exato. Acaba tomando decisões pela torcida. Você vê que tem muita gente que comenta, por exemplo, um lateral, aí a torcida começa a gritar, aí ele vai e reverte. Isso é quando o cara tá pressionado e não aguenta. Porque às vezes ele pode perder o controle do jogo, né? Exato. Se ele, talvez agindo corretamente, ele pode perder um pouco o controle do jogo, porque a interferência da torcida é imensa, assim. É imensa, não tem como falar. A gente, tem caso do Flamengo, tem Corinthians. E eu acho que eu até lembrei agora aqui do caso do Boca Juniors e Cruzeiro, aquele caso do Dedé, aquele lance do Dedé que foi esdrúxulo, tinha VAR, mas tava lá na Bomboneira, tem uma pressão externa da torcida. Mas isso não é Comebol, os brasileiros sempre se ferram em Libertadores, Sul-Americana. Eu falei isso, que eu não acredito que o árbitro entra mal intencionado, mas agora vou me contradizer, porque eu acho que na Libertadores é o único lugar que tem isso. Porque é absurdo, todo time brasileiro vai lá, passa uma mão, teve aquele caso do Corinthians contra o Boca em 2013. Passaram a mão no Corinthians absurdamente, esse do Cruzeiro contra o Boca também foi absurdo. O Flamengo diversas vezes foi prejudicado, o Fluminense. E foi interessante que nesse jogo aí, eles reverteram a expulsão do Dedé, aí o Dedé foi para o próximo jogo e foi expulso também no segundo jogo. Dessa vez, uma ironia do destino. Dessa vez foi de forma mais justa, mas
Cara, imagina, você tá num jogo de Libertadores, você jogar com um jogador a menos na La Bombonera contra um time do Boca Juniors que tava preparado, sabe? Eu acho que eles até chegaram na final nesse ano, não foi? Tipo, então realmente pesa. Você já tá jogando com um time que talvez seja superior que você no papel, ainda jogar com um a menos, injustamente. Isso mexe não só com o psicológico, mas com a parte tática e técnica do time, né? Acho que o próprio Dedé deu uma entrevista, mano, antes do jogo lá, que acho que foi decidido na casa do Cruzeiro, o segundo jogo. Ele falou que eles já entraram com o psicológico meio abalado, cara. E essa expulsão dele talvez signifique isso. O jogador de futebol entrar com a cabeça talvez em outro lugar, com medo de ser expulso. Qualquer lance ele acaba fazendo alguma besteira, e foi o que aconteceu com o Dedé. Com medo de ser expulso, eu acho que ele não entrou não, mas com certeza ele entrou com o psicológico abalado. Né? Vi que vocês meio que fugiram da pergunta, assim. Se tem uma influência da mídia, assim, porque o grande argumento usado, eu vou falar no nosso nicho, assim, no Rio de Janeiro, é da Mamãe Globo do Flamengo. Mas, sinceramente, eu não vejo uma influência dentro de campo. Talvez... Eu acho que é quase certo que tem uma influência, assim, por causa da torcida do Flamengo, acaba priorizando conteúdos do Flamengo, mas eu acho que dentro de campo é um argumento muito falho para se usar, de que a Globo poderia, Mamãe Globo estaria interferindo. Manipular, assim, né, alguns tipos de resultados. Acho um argumento falho, assim. Também, até porque o Flamengo nos últimos 10 anos, você vê que ele ficou numa crise tremenda, só da parte do meio da tabela para baixo. A gente começou a se recuperar em 2013, 2014, aí começou a subir na tabela. E recuperar, assim, nos trancos e barrancos. O Flamengo em 2013 levou com as coxas o Campeonato Brasileiro, quase foi rebaixado no final das contas. 2010, 2012, o Flamengo estava absurdamente mal, lutando para não cair, uma crise tremenda financeira e técnica, com jogadores muito abaixo da média. Falando... Assim, o Flamengo hoje em dia tá sensacional. Sim. E no momento que a gente está gravando, o Flamengo tá jogando com volta redonda. Exatamente. Tava 1x0 até. Né? Tava 1x0. E tá rolando também o jogo agora, Fluminense e Botafogo. Quais são as suas apostas, assim, rapidinho pra... Bom, a gente já sabe que o jogo do Flamengo tá 1x0. Tá bem encaminhado. O Flamengo... Eu acredito que o Flamengo vai ganhar. Eu acho que não é uma aposta, eu acho que é uma certeza. Mas chegamos a esse ponto, né? Mas o resultado, eu acredito que vai ser 3x0. Eu vou chutar aqui 3x0, porque eu acho que a gente estava assistindo o jogo antes de começar aqui e o Flamengo começou meio apagado, mas quando meteu o gol já começou a se empolgar mais, então eu acho que no segundo tempo pode vir 2x0, 3x0, acho que facilmente. Mas o jogo do Fluminense e Botafogo, eu acho que, cara... Não sei, cara. De verdade, acho que vai ser 0x0, cara. É um jogo de... Mas aí vai pros pênaltis, né? Não vai. O Fluminense tem a vantagem do empate aqui. A nossa produção confirmou aqui. Realmente, cara, eu acho que o jogo pode ser 0x0, até porque se o Fluminense se arriscar muito, pode tomar o gol do Botafogo. Porque, mal ou bem, são times bem equilibrados. Equilibrados para ruim, mas tá bem equilibrado. Então, eu acredito que o jogo vai ser 0x0. O Fluminense classifica e... vai tomar pau na final. Eu acho que vai ser 2x0 Flamengo contra o Volta Redonda agora. Eu acho que o Botafogo vai de 2x1 do Fluminense. Gol do Fluminense do Dom Fredon. A besta voltando, mas o Botafogo passa. Cara, caiu de novo aqui. Fluminense e Botafogo, acontece isso aí. Todo respeito. Vai, continue. Não, eu acho que vai ser Flamengo e Botafogo na final. Mas eu acho que, evidentemente, o Flamengo vai ser campeão. Eu coloco, assim, eu não vou falar do Flamengo, vou chutar aqui o placar, eu acho que vai ser 3x1. Eu acho que o Flamengo vai... Flamengo toma gol? Acho que o Flamengo toma gol. Será? Porque o Voltaço veio, vamos dizer... Veio bem contra o Fluminense. Conseguiu um baita de um resultado contra o Fluminense. E o Flamengo, eu senti o Flamengo nesse último jogo contra o Boa Vista meio soberbo, assim. Finalizando quando quer. Assim, tinha razões técnicas para se achar soberbo. Mas eu acho que teve uma falha aí de soberania, assim, não sei. Eu acho que vai ser 3x1, o Flamengo toma um golzinho. E eu acho que o Fluminense e Botafogo, o Fluminense voltou meio mal dessa pandemia. É questão física. É lógico que ambos voltaram, assim, depois do Vasco, depois do Flamengo aos treinos.
Mas eu acho que o Botafogo voltou bem melhor que o Fluminense, conseguiu bons resultados. E eu acho que dá Fogão, coloco 2-0. Tô sendo muito otimista pro Botafogo, mas eu coloco 2-0. Já tá falado. E eu acho que a gente, pelo nosso debate aqui, seria Botafogo e Flamengo, né? Eu e Hermosillo, a gente foi 2-1. Mas aqui eu queria também chamar a atenção, para quem viu o jogo que foi simultâneo ao último jogo do Flamengo, do Botafogo, que foi 0-0, acho que foi contra o Resende. O Português, eu acho. Foi contra a Portuguesa. Cara, de verdade, cara, quem viu aquilo vai perceber que o nível técnico do futebol carioca realmente decaiu demais nos últimos anos. Não é à toa que eu falo, que eu brinco, mas é verdade, cara. Eu queria muito que o Botafogo tivesse contratado Ayat Herro, Robin, porque, cara, eu fico triste de ver quando o futebol carioca é até menosprezado pelos outros estados, sabe? Porque hoje em dia, se não for o Flamengo, ninguém mais faz frente para chegar em G4, ninguém mais consegue combater os times grandes do Sul, de São Paulo, na Copa do Brasil. Os times de carioca estão ficando ao relento, assim, e a gente precisa que eles se recuperem o mais rápido possível, cara, para dar orgulho ao nosso futebol carioca, inclusive voltar ao nosso campeonato carioca como um campeonato, né, disputado, forte, e que os clubes queiram realmente ganhar. Hoje a gente vê cada vez mais um abandono do campeonato carioca, e não só por parte dos clubes, mas até a federação, que fica querendo só aparecer, fica inventando regulamento e que ninguém entende, e o campeonato fica lá, ao relento. A cada ano eu concordo ainda mais com o Dom Fredon. O campeonato carioca tem que acabar. Assim. Eu também dessa opinião, meu oponente. Porque a cada ano a Ferg, ela gosta de aparecer mais, assim, inventando regulamento. Essa volta no futebol, a Ferg foi completamente forçada, assim. Tudo bem que tinha o apoio da maior parte dos clubes, mas forçou. Teve ontem uma carta do Fluminense e do Botafogo contra a Ferg, né? Uma carta conjunta. Essa carta foi algo histórico, assim, a união de dois clubes contra uma federação. Clubes rivais, e que estão jogando hoje. Mas ontem fizeram uma carta, acho que é algo histórico, assim. Eu acho que é bom ressaltar isso, né? Rivais no campo, amigos fora, não sei como é que é a frase. Mas por um bem maior. Eu acho que realmente, não tem porquê. Teve uma polêmica há muito tempo atrás do uso do Engenhão por parte do Flamengo e do Maracanã, assim, que tava... Cara, eu acho que realmente os clubes têm que se unir para fazer cada vez mais o nosso campeonato carioca seja um campeonato disputado, cara. E realmente a Ferg é uma federação que gosta de polêmica e nos últimos anos tem se mostrado cada vez mais. Eu, inclusive, não conhecia a Ferg há, 3 anos atrás, desde que começaram todas essas polêmicas. E eu acho que, eles estão mais que certos em fazer uma nota de repúdio, porque realmente, cara, tá tudo errado no Carioca. O Fred já vinha questionando isso faz tempo. Isso começou a ser demonstrado pra gente, torcedor, muito tempo depois, mas eu acho que isso é super válido dos clubes se unirem. Realmente é super válido. Concordo absoluto. Muitos torcedores botafoguenses e muitos torcedores tricolores muito orgulhosos, e eu acho que é um motivo de se orgulhar que foi a união de dois clubes gigantes do futebol brasileiro que se uniram por um bem maior. Eu acho que até eles... Estou falando aqui por alto, assim, um trecho da carta, que em tempos de solidariedade tem que se unir mesmo. Acho que é algo relacionado assim. E vamos ver, né? Vamos ver no que vai dar. Vocês querem falar um pouco agora sobre o mercado de... vamos pular para o próximo assunto, de né? Transferências. Já bastante pano para manga. Mercado de transferências. O nosso amigo Pedro Show meio que montou uma listinha aqui pra gente... conduzir no programa. Vamos pegar aqui. Vamos falar um pouco do futebol do mercado europeu primeiro. Vamos começar pelo mercado europeu. O nosso amigo Matheus Hermosilla hoje disse que houve uma confirmação por parte do Chelsea e eles puxaram a contratação do atacante Timo Werner, que jogava no RB Leipzig, se eu não me engano. Craque. É isso? Então vamos comentar essa contratação do clube inglês que estava precisando de atacante, né? O Chelsea promete se reforçar muito bem essa temporada. Também tem
o rumor do Kai Havertz, que é do Bayer Leverkusen. Sim. Não conheço. Meio armador do Bayer Leverkusen. Ele joga bem esse cara? O Real Madrid também está interessado nele. É bom, um destaque alemão. Vai ter uma disputa boa. É meio armador, um cara altão, mas... Jovem, Jovem, 20 anos. Apostando sempre no futuro, aí faz bem. Eu, na carreira também gosto de contratar jogadores novos. Chelsea e sua tática de Lucas Piazon, né? Sempre nessa. Não vamos comparar esse Lucas Piazon. Eu acho que o Chelsea vai vir na bala agora, esse mercado de transferência aí, que eles ficaram acho que 1 ano sem poder contratar, 1 ou 2. A produção não consegue nos informar, mas isso daí não tinha sido do City? Não, o City não, foi o Chelsea. Foi o Chelsea, né? Que eles ficaram com o elenco, subindo até muita gente da base. E agora eles estão contratando com tudo, né, mano? O City que talvez tenha punição, mas acho que não é de transferência não, acho que é de ficar 2 anos sem disputar Champions, mas não foi confirmado ainda. Eu tinha visto também. O PSG também tinha uma parada também do Só que acho que o PSG conseguiu cumprir o fair play financeiro, porque eles meio que deram uma rateada, tá ligado? Tipo, eles compraram o Mbappé, só que botaram ele como empréstimo pra não vir junto com o Neymar no mesmo ano. Aí eles compraram depois. Aí eles conseguiram se livrar do empréstimo. Inteligente, pô. Ratos. Mentira. Stonks. Mas o Chelsea teve até um rumor do Gerson, né? Eu ouvi falar nisso também. Caralho, o Gerson sai do nosso Flamengo. Puta que pariu. O Gerson ele tá destruído no Flamengo. E eu acho a cara do futebol inglês. O futebol precisa do físico e tem que ser rápido ao mesmo tempo. Intenso, chuta bem, toca bem, dribla bem. Eu acho que seria uma boa contratação. Cara, impressionante. Era um monstro. Seria uma boa contratação e uma ponte a mais para a seleção brasileira. Com certeza. Eu vi que o Borussia também estava interessado nele também. Acho que o Borussia cairia com uma luva naquele time do Borussia. Ele, Sancho, pô. O Sancho talvez saia também. Hakimi. Não sei se tu botou aí o Sancho. Sancho não botei. Indo pro Manchester United. Manchester United? Rumor. Vamos comentar isso daqui a pouco também. Mas o Timo Werner, você acha que é uma boa contratação pro Chelsea? Pô, eu acho que é um atacante moderno, cara, que não é aquele atacante paradão, assim, que fica na área, o cara que cai para as 2 pontas também. É um cara que se destacou muito na Alemanha, que, na minha opinião, o nível é mais fraco que o inglês, mas acho que ele tem muito a evoluir no Chelsea, cara. E ainda mais que o projeto do Chelsea, pelo que parece, é um time com uma rapaziada nova, uma nova cara pro time. Eles vão até se despedir do Willian, que é um ídolo do clube, na próxima temporada. Eles estão renovando o elenco. Eu acho que esse cara pode sobressair, cara. Eu acho que... Eu gosto do Timo Werner. Gosto muito dele no FIFA. No FIFA ele é monstro. Porque ele me desapontou na Copa de 2018, né? Ele pegou a posição... mas a Alemanha inteira decepcionou. Exato, mas eu acho que o Timo Werner, como camisa o atacante, 9, como camisa 9, ele decepcionou, assim... Mas eu acho uma boa contratação, é o que você falou, é um atacante moderno, não é aquele atacante paradão, assim, e promete, vamos ver. O Chelsea estava precisando de um atacante, né? O Chelsea estava precisando de um atacante. Pegou por empréstimo o Higuaín, teve até o rumor do Gabigol na última temporada. Teve um rumor de janeiro. Aí tinha o Abraham, que é o garoto inglês, que é bom, mas também não acho que está preparado para ficar no titular do Chelsea, um gigante europeu como é o Chelsea. E continua sendo comandado pelo Lampard, né? Continua, o Chelsea inclusive chegou à classificação da Champions League e tá prometendo. O trabalho do Lampard parece promissor, ainda mais com um time limitado, sem contratações. Torcida também. E agora vamos passar para outra transferência que com certeza aqui vai deixar nosso cameraman puto da vida, porque gosta de fazer carreira com o City. Sané no Bayern de Munique. O que vocês acham dessa excelente contratação? É um baita jogador e tem esse rumor há um tempinho já. Já foi até anunciado, já tá com um videozinho. Então eu acho que é uma baita contratação. Tem uma diferença entre o futebol inglês e o futebol alemão, entendeu? Dizem que o grande problema do Sané é a cabeça dele, que ele tem problema no vestiário. Eu vi até um correspondente do Esporte Interativo que trabalha e mora em Manchester, falando que o Sané nunca foi educado com nenhum repórter. Eu acho que isso talvez seja alguma coisa que possa atrapalhar, mas no campo é fato que o cara joga muito. Na mesma fase do City, depois da lesão, ele não era titular absoluto. Eu acho que até no quesito de adaptação ele não vai ter muito problema. Porque ele é alemão. Não só ele é alemão, mas ele jogou muito tempo no Schalke. Foi ali que ele surgiu, não sei quem lembra aí, que ele... acho que foi quartas de final da Champions. Contra o Schalke, Real Madrid, Schalke, o cara jogou demais, mano. Acho que foi ali que deu um pouco de passaporte para ele, pro City, que eu acho que 1 ano depois ele foi contratado. Cara, um baita jogador no FIFA, na ponta esquerda, no Etihad,
Em todo lugar, mano. Ele é um jogador assim que eu acho que não tem problema de adaptação no campo. Realmente eu não sabia dessa questão do problema psicológico do jogador. Mas eu acho que, pô, vai dar liga, hein? Engraçado, essa coisa que você falou com os repórteres eu não sabia. Assim. Não sei se não chegou aqui. Teve até Fake news do Hermosillo. Teve até o problema que, pô, ele não foi convocado para a Copa do Mundo de 2018. Aí muita gente fala que não foi por problema técnico, e sim por problema de relação com o técnico alemão. Também tem outro fator que o Guardiola sempre elogia ele como jogador, mas só como jogador, nunca fala da pessoa dele, porque também eu acho que esse é o maior problema dele. Mas no nível técnico, eu acho que ele vai encaixar como uma luva no time do Bayern. Numa ponta o Gnabry, na outra ele e o Lewandowski centroavante. É um dos melhores ataques driblador, do mundo. rápido, né? Bate bem falta. Sabe finalizar, exatamente. É um baita jogador. Vamos pular aqui para nossa próxima contratação, ou você tem algum comentário, alguma fake news aí também? Vamos então comentar sobre o Meunier no Borussia Dortmund. Uma contratação aí, Ele veio para substituir o Hakimi. Exatamente. Aí já é um gancho para nossa próxima contratação. Mas vamos falar aqui um pouquinho sobre o Meunier. É um bom Você jogador. que é fanzete do PSG, é bom jogador, né? Um cara alto, um lateral alto. Que não forte fisicamente, forte, né? Ele até em bola aérea de canteiro, ele ajuda bastante. Ele apoia bem no ataque, sabe chutar bem na bola. Contra o Brasil jogou muito bem, jogando ali na ala, na Copa do Mundo 2018, infelizmente. Infelizmente, para alguns. Mas acho que pro Borussia vai cair como uma luva, assim. É porque acho que é um estilo parecido com o do Hakimi, um jogador mais altão, que ajuda bem no ataque. Eu não tenho muito a comentar sobre ele, conheço ele de FIFA, cara, não costumo... Exatamente, eu iria falar até do FIFA. O nosso amigo César, ele fala que ele é perfeito para volante. Mas vendo pelas características, né, ele é forte, ele é rápido, tem um bom poder de decisão, assim. César pra técnico do PSG. Tem um bom poder de decisão e conheço basicamente pelo FIFA também. Eu vi alguns jogos que eu vi do PSG, eu gostei da atuação dele. Na Copa do Mundo também me impressionei. Infelizmente, novamente, contra o Brasil. Manda a próxima aí. E com o gancho do Meunier, a gente vai passar para o Hakimi, que o Meunier chegou no Borussia Dortmund exatamente para substituir esse jogador. Hakimi no Inter de Milão, o que vocês acham, gente? Esse aí eu conheço mesmo, ele é craque, assim, é um craque que joga na lateral direita. E no FIFA é como se fosse o ADD, né, o Hakimi, lateral esquerda mais adiantado, quase que um ala, e joga muito. Eu acho que a Inter de Milão tem um bom projeto assim, de contratação. Jogadores novos. Tá com jogadores novos assim. Faltaram. E tá contratando Eriksen. Tá contratando para bater de frente com a Juventus. O time tá começando a porra. Tá faltando. E pro campeonato italiano, que nos últimos anos não tem sido tão disputado, a Juventus tem levado tudo com facilidade. Só o Napoli ali que tem entrado para disputar vai bater de frente agora com o CR7 da Juventus. Eu acho uma boa contratação e tô gostando assim desse planejamento do Inter de Milão. Eu acho que que aguarda, né? Eu acho que ele é um dos candidatos a ser o melhor lateral direito do mundo aí, junto com o Arnold. Que agora que o Kimmich se mas eu acho que o Arnold assim. Tá melhor que o nível dele é mais alto ainda. Mas o Kimmich agora que virou volante mesmo, não sai mais na volância. Acho que deixou pra esses dois disputarem, pra ver quem vai ser o melhor lateral do mundo. Jogadores jovens, né? Os três são muito projeto, né? O projeto. O do CR7 aí me lembrou logo do Messi, né? Que falou que não vai renovar com o Barcelona, né? Eu quase choro porque eu sou... Estranho. Tá esse rumor aí, imagina, Messi e Cristiano Ronaldo. É o que eu ia falar agora. Rumor que o Messi pode pintar na Juventus. Ao mesmo tempo que eu gosto muito dessa ideia, tem um outro lado que não sei. Não encaixa, né? Não, eu acho que cara, imagina o ego do ataque Messi e CR7. Cara, eu acho que eu não sei se fecha, cara. Mas disseram que foi o Cristiano Ronaldo mesmo que convidou o Messi, né, cara, pra jogar na Juventus. Eu acho que um dia, eu sempre pensei que esse dia, assim, de CR7 e Messi jogarem juntos, iria acontecer em um amistoso. Assim, eu também. Um amistoso especial, um jogo especial, mas, não sei, tem um lado meu que
é muito desconfiado dessa parceria. Vamos aguardar, né? Ainda tá nesse... Ele já desistiu da renovação com o Barcelona? Não são os boatos, né? Ele não falou nada ainda na mídia, mas pessoas o Messi nunca costuma aparecer na mídia pra falar alguma coisa, né? Um jogador bem discreto, eu acho que pro futebol ia ser maravilhoso ver esses dois jogarem juntos, mas eu acho que tem coisas que é bom a gente só imaginar e nunca ver acontecer. Porque, querendo ou não, os caras são os gênios da bola, talvez os dois melhores da história. Tem gente que tem essa opinião. Mas, querendo ou não, o Cristiano Ronaldo tem 35, o Messi 33. Os caras não estão mais no auge. Vai que os caras não ganham uma Champions League. Vai todo mundo cobrar. Não deu certo. Acho que ficaria até ruim pra imagem deles dois, sabe? Acho que tem coisa que é bom a gente ficar só na memória, só pensar. Imaginar como seria. São jogadores que costumam fazer mais de 40 gols por temporada. Vai ter que, fazer gol pra ganhar eu não sei como é que funcionaria, porque o Cristiano Ronaldo é sempre o centro das atenções do time que ele joga. O Messi é sempre o centro das atenções do time que ele joga. Não sei se vai conseguir dar espaço para os dois desenvolverem o seu pleno futebol. Um com certeza vai ter que se limitar em função do outro. Eu acho que são dois gêneros. Acho que o próprio Messi, ele sabe jogar muito bem recuado, de armador. Eu acho que o Cristiano Ronaldo é brincar de fazer gol com o Messi. Porque o que o Messi deixa os seus camisa 9 na cara do gol é piada, mano. E o CR7, com o poder de finalização que ele tem, é muito difícil de perder gol. Eu acho que ele fazia 50 gols no ano, né? E eu acho que tem a relação do Messi com o Barcelona, né? Diferente do CR7, que antes estava no United, depois foi pro Real e depois foi pra Juventus. São 3 ligas diferentes. O Messi não. O Messi ele tem uma identificação com o Barcelona. E a gente pensa em Messi, a gente logo associa com o Barcelona e não com a Argentina, pelo menos pra mim. Eu também. Com certeza. O Messi tem uma identificação com o Barcelona que é absurda. E, não sei, pra mim, ver ele com outra camisa, assim, Cara, eu acho que, por exemplo, se ele viesse pro News, que era uma coisa que ele fala há muito tempo já. Sim. Pra onde? Pro News Old Boys, da Argentina, que foi o time que... Onde revelou ele. Caralho, eu nem sabia que ele tinha... Pra mim, o Messi tinha desde pitoquinho jogando no Barcelona. O News recusou pagar o tratamento dele, aí ele foi pro Barcelona e o Barcelona bancou tudo. Mas ele diz que tem uma certa gratidão pelo News ainda e é um dos rumores de ele terminar a carreira. Mas eu acho que eu não vejo ele com camisa de outro time europeu jogando contra o Barcelona, isso é muito estranho. Eu também não. Cara, Messi contra o sinceramente eu também não imaginava que o CR7 poderia sair do Real. Mas eu acho que foi muito mais por essa questão de novos desafios, né? Que o CR7 está sempre querendo quebrar marcas e se desafiar cada vez mais, até porque nos últimos 5 anos ele tinha levado as 4 Champions, né? Sem contar com o período dele no Real Madrid. Então o cara já tinha se provado tudo que ele tinha que provar, né? É que eu acho que ele também tava com os problemas que a torcida vaiava ele às vezes e ele, Eu duvido muito isso acontecer. Não, no Real Madrid. Não, aconteceu. 2 vezes, aí ele ficou muito irritado que, também você vai ao maior da história do seu clube, é loucura. E também teve aqueles problemas de imposto fiscal, que foi um dos motivos que dizem que ele zarpou pra Itália. Normalmente na Espanha sempre tem polêmica, acho que Xabi Alonso, Neymar, Messi, todo mundo já todos eles já tiveram essa polêmica. Sonegando imposto aí. Vamos pro próximo nome? Ainda tem mais algum no mercado europeu? No mercado europeu nenhum nome mais expressivo, então a gente vai ficar por isso mesmo, mas agora vamos passar para o mercado da bola brasileiro com a contratação do Walter. O Walter que ia deitar e rolar no meu Mengão, tá indo agora pro Atlético Paranaense. O que vocês acham disso, hein? Tá fininho. Ele tá fininho. Mas vamos ver se vai retornar como... A ascensão dele foi o quê? Em 2013, né? Na Copa do Brasil. No Goiás. Ele teve bons momentos pelo Fluminense. Vamos ver como é que vai ser esse retorno do Atlético Paranaense, né? A gente já falou aqui no programa que o Atlético Paranaense tem uma infraestrutura boa hoje em dia, tem um CT bom. Um treinador bom, que é o Dorival Júnior. Um treinador bom e, assim... tem equipamento para ele se destacar lá. Porque futebol ele tem, ele já mostrou pro Brasil. Mas vamos ver, vamos aguardar, né? Tecnicamente é inegável que, ele é acima da média. Até uma forma física bem atrás da maioria dos jogadores, ele sempre estava, por exemplo, aquele ano de 2013 foi absurdo. Tinha gente cogitando ele até na seleção brasileira, porque a bola que ele estava jogando no Goiás, fez o Goiás ir para a semifinal da Copa do Brasil. Se eu não me engano, foi bem no brasileiro também, né? Acho que foi sétimo, sexto. Por aí. Naquela época não tinha o G6, né? Eu acho que chegou assim na cola do... Chegou perto da Libertadores.
E o Walter, na minha opinião, é um excelente jogador. Ele teve um problema, né, quando chegou no Fluminense, que teve que concorrer com o Fred pela vaga, assim, os dois não chegavam a se entender jogando muito bem juntos. E depois eu acho que ele chegou aí para o Atlético Paranaense, mas também já não se firmou, aí ele sumiu. Mas é um jogador que, pelo período que eu assisti ele jogar, finaliza bem, protege, um jogador brigador, raçudo. Teve ele problema de doping também. Teve problema de doping? O aí pode falar mais sobre isso. Ficou suspenso um ano quando ele está jogando agora esse último ano pelo Atlético Goianiense, agora está retornando para o Atlético Paranaense, e o contrato dele é até acho que de 6 meses, cara. Acho que o contrato dele acaba no final desse ano, é muito curto, que ele tem que se provar rápido, cara. Porque eu acho que é a última chance da vida da carreira desse cara, eu acho que até ele tá levando muito a sério. Eu vi a entrevista dele na Fox Sport, ele falando que tá focado, dá pra ver que ele tá bem, muito bem fisicamente. Não sei muito bem fisicamente, mas emagreceu bastante, tá fininho. Tomara que voe, toda a sorte do mundo ao Walter aí. Eu também desejo toda a sorte para esse jogador, que realmente é bom ter atacantes de alto nível na nossa primeira divisão do brasileiro, né? É bom ver ele retornar, né? Assim, porque ele tava meio sumido. É uma história maneira, cara. Sempre maneiro ver história de superação. Michael também, aí nosso outro também. Tá jogando nosso Flamengo, se superou também. Nosso não, o comunista. Nosso Flamengo é foda, né? Passar pra contratação do Marrone no Atlético Mineiro, jogador do nosso Vasco. Então, o Marrone, ele, assim, fala do Atlético Mineiro que mesmo com, assim, dívidas, assim, para acumular, o Atlético Mineiro, ele tá fazendo contratações de peso, né? Teve o Jorge Sampaoli, teve o Marrone, tem boatos do Roger Guedes, teve até um zagueiro que chegou, se eu não me engano, um zagueiro argentino, né? Teve o Keno, exatamente. Então, o time que tá pra bater de frente com o Flamengo aí. Exatamente, porque levando em consideração o treinador, né, o Sampaoli foi segundo colocado no ano passado, no Brasileirão. Ele costuma fazer mágica com pouco que ele tem ali, né? Com pouco que ele tem. Muita gente diz até que ele foi o melhor treinador do último brasileiro. Eu não concordo. Eu também não. Também não concordo não, mas... Na votação teve muita gente que optou por ele em vez de Jorge Jesus. Não, mas ele foi muito bem. Eu acho que o Marrone... ele foi conseguiu fazer uma coisa ali com o Santos, que tinha um time extremamente limitado ali, sem ser o time titular ali, não tinha muita peça de reposição, e ele conseguiu levar o Santos a segundo lugar do brasileiro, né? Exato. Sim. Eu acho que o Marrone, como todo jovem jogador, ele oscila, mas ele é muito bom. Ele é muito bom tecnicamente, um jogador rápido. Eu acho que na mão do Sampaoli ele tem tudo para evoluir muito e ser uma das peças principais desse Atlético Mineiro aí. Eu acho que tem potencial para crescer junto com o Atlético. Assim. O Atlético agora está com potencial de crescimento. Sim. Vamos ver se esses jogadores conseguem se adequar a esse crescimento, né? Se crescer também. Manda aí o próximo nome. É um nome também que, vamos pular para um nome de ataque, um nome forte, Jô no Corinthians, o retorno. Jô no Corinthians. Ele é consagrado no Corinthians, né? Não sei se a gente pode dizer ídolo, mas... Acho que marcou de certa forma. Foi um dos principais nomes da campanha do Tite em 2017, né? Por esse brasileiro ele se tornou ídolo, sim, eu acho. Eu sou corintiano. Tite não, Carille, desculpa. Carille. Mas ele junto com nomes importantes assim do Corinthians, o Ralf, que a gente pode até falar depois, que tá no Avaí agora, se eu não me engano, né? Tá sim. Mas o Jô, ele veio da China, eu não sei se ele tá no potencial técnico que ele já tinha. Tá envelhecido também, não sei qual a idade exatamente, mas deve estar na casa dos 34. Ele tá revezando com o Love, pô. Love Jô. Pior que é isso mesmo. Love lá pro Cazaquistão, se eu não me engano, também. Ganhar o tatu, né? O tal do Cash Money. O tal do Cash Money, né? Mas o Jô é um jogador que, se a bola chegar, ele vai meter, cara. Exatamente. Ele vai conseguir finalizar. Ele foi pra Copa do Mundo, a gente não pode se esquecer disso. Pra Copa do Mundo 2014, tudo bem, mas assim, a gente já sabe do futebol dele. Vamos ver se ele vai retomar, né? O nível técnico brasileiro ele é acima da média, com certeza. Você puxou o gancho aí da Copa do Mundo de 2014, vamos falar sobre outro atacante que deixou a desejar na Copa do Mundo de 2014. É esse aqui que eu tô pensando? É o Cone. Fred no Fluminense. E aí, o que vocês acham que pode render aí? O jogador que já estreou, né? Já estreou. Tá jogando agora aí. Fred meteu gol? Falei que meteu. Será que acertei?
O Fred é ídolo, né? Ele é ídolo do Fluminense e eu acho que, assim, como a gente já falou do Fluminense na semana passada, do Subjurássico, mas eu acho super tranquilo assim, o Fred no Fluminense. Tem identificação com a torcida, muita identificação com a torcida, porque é um ídolo do clube e tem bons jogadores atrás para servir ele, né? O Fred é um jogador que tem que ser servido para fazer gol. A gente já sabe do potencial dele, né? É o que não aconteceu na Copa de 2014, né? Infelizmente a bola não chegava no Fred, a gente não pode nem ficar culpando sempre o jogador, realmente foi uma Copa difícil para o Fred porque ele está acostumado a ser servido, o time joga em função desse atacante, o que não aconteceu na Copa do Mundo de 2014, porque infelizmente o Neymar também tinha aqueles problemas de não tocar a bola, foi muito criticado. E até o meio de campo em 2014 tava fraco, né? Que na época a gente achava sensacional, Oscar, Hulk, Paulinho, Luiz Gustavo. Nossa, como o tempo é precioso, meus amigos. Mas, tempo das respostas, né? Total respeito pelos jogadores, mas com certeza, se não tem pro como Flamengo, falar. Pô, também hoje em dia não, mas pô, se fosse um tempo atrás, chegasse no Flamengo, porra, tava-se bem servido pra caralho. Exato, eu sou suspeito pra falar que eu sou muito fã do Fred, eu acho ele um centroavante absurdo, eu acho que ele vai voltar a fazer gol no Fluminense. Mesmo com a idade, ele sabe empurrar a bola pra dentro, ainda mais que, no Fluminense é o Marcos Paulo, que é uma promessa, jogador que vai servir bastante ele, o Nenê, no meio campo joga muito bem também, vai dar muita assistência pro Fred, fazer aquela dupla de showball. Ainda tem o Odair Hellmann, que é um bom treinador, fez um bom trabalho no Internacional no passado. No Internacional apanhou um pouco pro Flamengo, mas... Perdeu a final em casa da Copa do Brasil. Altos e baixos. Chegar na final e chegar às quartas da Libertadores não é ruim pra ninguém, né? Com certeza. É porque a gente sempre espera mais também, né? O time do Internacional poderia ter feito mais do que fez. E o Odair Hellmann já teve meio que uma... No Fluminense, acho que foi na Sul-Americana, né? Na primeira fase já foi eliminado. Então já tem uma certa pressão. O Carioca, a gente vai descobrir hoje, né? Depois da gravação. Se passou ou não pra final. Se passou ou não. E o começo do Brasileiro é o que vai definir. São sempre essas... O começo do Brasileiro é sempre determinante para a permanência de um técnico, né? Essas 5 primeiras rodadas, assim, são determinantes. A gente viu ano passado com o Abel Braga. E isso tem vários casos assim. Até o Zé Ricardo, ano passado, Zé Ricardo no Flamengo em 2017. O Zé Ricardo, na minha opinião, era um bom treinador, tinha um índice de aproveitamento de quase mais de 70% no Flamengo, mas que realmente quando a gente tem um time com altos investimentos, a gente não espera mais do que resultados, a gente quer título, né? O Zé Ricardo foi bem no Vasco. Ele chegou a ter um bom... Libertadores, não foi? Ele levou o Vasco para a Libertadores e... É um bom técnico. É um bom técnico, mas assim, no final sempre tem esses declínios, né? Tem a diretoria dos clubes brasileiros que gostam de demitir um treinador, mas é isso. Fala aí o próximo nome, o que você tem pra gente? Próximo nome a gente vai do Fluminense pro Corinthians novamente, Ione Gonzalez, nova contratação, o que vocês acham? Chegou a ser oficializado antes da quarentena, né? Acho que ele chegou até a jogar já. Chegou até a jogar, mas ainda vai demonstrar o seu futebol agora. Se tiver o retorno do futebol paulista, né? A gente ainda não sabe. Mas o Ione Gonzalez ele fez uma boa temporada pelo Fluminense, mas não fez aquela brilhante, até porque eu acho que o time do Fluminense não permitiu. O time do Fluminense estava bem limitado na temporada passada. E ele acabou sendo um jogador decisivo pro Fluminense. E o Corinthians gosta de puxar uns caras do Fluminense, né? Gosta, Sornosa, teve o Henrique no passado. O Everaldo, são muitos aí pra conta. Eu acho que, o Ione Gonzalez foi uma transação meio estranha, que ele tinha ido pro Benfica, não jogou nenhum jogo no Benfica. Aí já foi e voltou pro Corinthians. Ih, tá caindo igual alguns times aí. A gente não fala de nomes. Vasco. Que isso? Muita gente diz que estava até envolvido na negociação do Pedrinho, que está quase confirmado pelo Benfica do Corinthians, mas acho que foi outra coisa, acho que acabou não se concretizando, ele só foi contratado pelo Corinthians mesmo e o Pedrinho vendido pelo Benfica, mas sem relação nenhuma as duas.
O Pedrinho que ainda vai ter que demonstrar o seu futebol no Benfica. Ousadia e anemia. Que isso. Na minha opinião, o Ione Gonzalez é um jogador bem mediano, assim. Ele realmente fez uma temporada boa no Fluminense ano passado, mas para mim não é uma grande contratação do Corinthians, não é um jogador que vem para decidir, mais para compor elenco, ainda mais com a chegada do Jô, né? Eu não sei exatamente a posição do Ione Gonzalez, mas ele joga no ataque e realmente ele vai competir ali por posição, não acredito que venha para ser titular, mas tendo em vista que ele pode somar no elenco, eu acho que é uma contratação boa, assim, né? Para ser titular realmente não é, eu acho que o ideal para o Ione Gonzalez, que não é um grande jogador realmente. Muita gente fala que o Corinthians não tem um elenco forte, mas na minha visão tem jogadores tecnicamente bons. Bozelli, Jô, Luan, querendo ou não, é um bom jogador. E ainda tem o Thiago Nunes, que é um bom treinador. Exatamente. Mostrou seu valor no Atlético Paranaense ano passado. Foi eliminado já da Libertadores? Foi. Mas tem que dar tempo pro cara organizar o time. E eu acho que tem todo o potencial para conseguir isso. Com certeza. E aqui vamos para a última especulação, aqui ainda não está confirmada, mas a ida do Dudu para o Catar. A última e a mais polêmica, porque essa ida para o Catar teve como, assim, teve antes a acusação de agressão do Dudu pela sua esposa, né? Então eu acho que tem muito a ver com essa acusação, com esse caso. Talvez pro Dudu fugir um pouco da justiça. Tô colocando... devia estar indo pro Catar, ele devia estar indo pro xadrez, né? Foda. Eu tô colocando aqui na suposição. Mas ele indo pra longe, a justiça vai agir de maneira diferente do que mas o que eu se acho ele estivesse aqui, né? O que vai mais pesar nisso aí é que a proposta é recusável. Caminhão de dinheiro. O caminhão, o Palmeiras não pode recusar nunca, mesmo sendo o Dudu, é muito dinheiro, vai ser a contratação mais cara, vai ser a venda mais cara da história do Palmeiras. E o Dudu vai ganhar uma bolada, no Brasil ele já ganha 2 milhões, que é muito dinheiro, mas ele diz que ele vai ganhar papo de 5 milhões, é absurdo, cara. E não dá pra recusar esse tipo de proposta, ainda mais jogador que, ele é não tem muito futuro na Europa, né? Já tá ficando velho. Até na seleção brasileira, que na minha opinião ele já devia ter sido convocado há um tempo, mas já que não foi, já demonstrou que não tem mais como. Agora já teve muita gente que passou na frente dele, Bruno Henrique, Everton Cebolinha. Eu acho que a melhor coisa que ele faz é ir lá pra ganhar dinheiro. Tirando esse caso aí, considerando só no futebol mesmo e na questão financeira, que esse caso a gente não tem como saber ainda, que estão em acusações, as acusações estão rolando, estão sendo tudo investigado. Tomara que a justiça tome a melhor decisão. Que a justiça seja feita, exatamente. Mas a parte o extrajudicial a gente pode comentar aqui, né? Porque a gente não tem detalhes do caso. Exato. A nossa opinião é que se ele fez, tem que pagar. Eu tô falando da bola e do dinheiro mesmo, porque a bola ele joga muito. E lá para um país nada a ver, eu acho que pra mim o futebol brasileiro perde muito. Infelizmente é o maior movimento que os jogadores brasileiros de técnica média para boa mais fazem para mercados alternativos para fazer a sua independência financeira. Sim. Mas não dá pra criticar os caras, né, cara? Que, a carreira de jogador de futebol é muito curta. Daqui a pouco o Dudu para aí, vai que ele sofre uma lesão agora, ele tem que fazer o dinheiro máximo que der pra fazer. E ele fazendo esse dinheiro, gente, é uma bolada. Ele consegue garantir a vida do neto dele. Exatamente. Com certeza. Eu vi uma entrevista do Mano Menezes, cara, que ele foi pra China e falou, agora já tô milionário. É muito dinheiro que os caras ganham nesses países alternativos. Não tem como os caras recusarem. Infelizmente, o futebol brasileiro é péssimo. A gente perde diversas vezes vários jogadores, Renato Augusto já foi pra lá, Robinho, mas... lembrei até aquela frase do Carille, né? Quando ele tava no Corinthians, na primeira passagem dele, ele falou, eu não saio por um caminhão de dinheiro, mas eu saio por 2. Foi até sondagem do Flamengo, não foi? Teve até uma sondagem. Infelizmente, questão financeira, são poucos que não se deixam seduzir pelo dinheiro e não tem como jogar. É isso aí, finalizamos aqui? Finalizamos. Dica cultural hoje? Dica cultural? Eu, de novo, não pensei em dica cultural. Mas eu ia indicar, do canal, que já comentou aqui no nosso canal do YouTube, Desimpedidos. O Fred tá fazendo uma série sobre as suas viagens, sobre as suas histórias. Eu tô curtindo muito, confere lá no canal Desimpedidos. Você já deve conhecer, obviamente, mas dá uma bisoiada lá.
Então é isso, rapaziada. Lembrando que a gente tá no YouTube agora, então compartilha esse vídeo com os amigos, ativa esse tal de sininho aí para receber todos os vídeos. A gente vai postar corte quase todo dia no nosso canal, então fica de olho, compartilhe com os amigos, dá um like como o meu amigo Matheus Hermosilla falou. E a gente continua no Spotify, a gente continua com o nosso podcast no Spotify, que sai ainda antes do que os vídeos no YouTube. Então se você quiser ter essa antecedência, você confere lá no Spotify, que o episódio já vai estar lá. Toda quarta-feira a gente tem episódio novo no Spotify. E é isso, galera. E no Instagram e no Facebook também, curte lá a página no Facebook e no Instagram você segue, pra ficar ligado quando sai as paradas. E é isso. Valeu, rapaziada. Obrigado por acompanhar. Até o próximo vídeo. Valeu, rapaziada. Obrigado por quem assistiu até aqui. Tamo junto.